consigo ver o chat, tá, gente? Quando eu começo a projetar. Então, quem falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu pediria que você abrisse o microfone e falasse, professor, que aí eu saio e vou lá para o chat ler, tá bom? Se você não quiser falar a dúvida. Combinado? Eu não consigo ver o que vocês escrevem quando eu estou projetando, tá bom? Bom, galera, então, oficialmente, bom dia. Mais uma vez, então, a gente vai conversar todas as segundas-feiras desse segundo semestre sobre cinesiologia. Hoje a gente vai ter uma aula de introdução aos conceitos, definição um pouquinho de datas e prazos. Meu nome é Rodrigo e vamos começar, né, galera? Bom, para começar, essa matéria, né, essa disciplina, ela tem como objetivos que vocês conheçam, né, historicamente os conceitos da cinesiologia, que vocês entendam a importância, né, de cinesiologia e da prática da cinesiologia dentro do nosso curso de fisioterapia, que é muito importante. Eu quero que vocês consigam avaliar e identificar os problemas cinesiológicos nas disfunções do aparelho locomotor. Que vocês desenvolvam habilidades teóricas e práticas para aplicar os conhecimentos da cinésio e que vocês tenham consciência crítica a respeito dos conhecimentos. A consciência crítica talvez seja mais importante, né? Bom, as discussões que a gente tem hoje em dia em fisioterapia, né? Para vocês que já devem estar mais antenados, hoje em dia muita coisa virou mídia social, na internet, Instagram e tal. E tem tido muitas discussões interessantes sobre fisioterapia. E uma das coisas que eu mais gosto de ver, assistir, falar é sobre esse último tópico aí, que é como a gente cria conhecimento crítico, né? Raciocínio crítico, raciocínio lógico. Não é fácil, né? Não é fácil de verdade e eu já estou formado há um tempo. Então, conselho para vocês é que desde essas disciplinas bem no início da faculdade, a gente já comece a olhar o paciente, a olhar o indivíduo que a gente vai estar, então, né, tendo como objeto, com uma forma mais crítica, com uma forma mais consciente. A gente só aprende a raciocinar praticando. Praticando o que eu digo, não é a gente ir lá numa sala e fazer um no outro, não. É a gente treinando o olhar, exercitando, tá, galera? Então a gente aqui nessa matéria, a gente não tem prática mesmo, né? Nunca teve, né? Desde que a matéria começou, sei lá, muitos anos atrás, nunca teve aula prática, tá? Então relaxe. O que a gente tem geralmente são exemplos que a gente consegue visualizar o tempo todo. Eu vou tentar relacionar os problemas cinesiológicos com alguma doença, para a gente já entender quando que isso vai acontecer na faculdade. E quando aparecer na faculdade, vocês lembrem, e lá em cinesiologia o Rodrigo falou isso para a gente, vocês lembram? Porque a gente precisa fazer essas relações. A grande expectativa, assim, da faculdade é que vocês adquiram competências. Então, mais do que a gente ser aquele aluno nota 10, nota 9,7, né, com CR altíssimo, que é super importante, não estou falando que não é não, hein? É importante. Mas mais do que isso, é muito importante a gente ter um aluno que fale, que não tenha vergonha, que entenda a sua posição como futuro profissional. Daqui a pouquíssimo tempo, tá, gente? A gente fica na faculdade, a gente fica, sei lá, né? A gente meio que fica achando que vai demorar, e falta muito. Galera, daqui a pouquinho vocês são profissionais da área de saúde de verdade. Alguns de vocês já são, né? Enfim, eu conheci já alguns de vocês, mas daqui a pouquinho vocês são fisioterapeutas. Passa muito rápido. Passa mais rápido do que a gente imagina, tá? E a gente precisa de profissionais que tenham várias coisas que são importantes, né? Então a gente vai precisar de pessoas que tenham conhecimento, óbvio, então tem que estudar, não tem jeito. A gente precisa de pessoas que saibam, né, ter algumas habilidades
E a habilidade não é só saber colocar a mão no paciente, não. É a habilidade de falar em público, a habilidade de compreender um sinal e um sintoma e ver no paciente, ter o olho clínico de ver uma marcha diferente. A gente precisa treinar habilidades. Habilidade ninguém nasce sabendo, não. A gente treina, beleza? Os grandes atletas, né? Ah, tem um caráter genético, tem alguma coisa associada, tem gente que nasce com um dom. Beleza, mas eu tenho certeza absoluta que esse dom foi praticado. E a habilidade, ela fica muito boa quanto mais você pratica. Pratica o olhar, pratica falar, pratica fazer. Beleza, gente? Então as habilidades são totalmente adaptadas. A gente consegue melhorar isso em vocês. E o conhecimento também, né? A gente vai disponibilizar para vocês um monte de conteúdo, vocês têm que ficar lá estudando. Agora, atitude, galera, que é o terceiro nome aí do tripé, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Atitude, galera, é uma coisa que a gente, muitas vezes, né? Na adolescência, alguns têm mais atitude, alguns são mais retraídos, são mais tímidos, alguns falam mais, outros falam menos, alguns são mais agressivos, outros são mais passivos. Isso depende muito. Mas quando a gente fala, então, em trabalhar atitudes, é quando a gente pensa, né, que o aluno ele precisa se comunicar, ter algum tipo de facilidade para conseguir fazer com que o que ele pensa seja exposto. Não sei quantos de vocês já pararam para pensar nisso, mas vocês vão ser pessoas e vocês têm como profissão que vocês escolheram exercer lidar com pessoas. Então, não existe fisioterapeuta, quer dizer, existe, vai, mas não deveria, ou pelo menos não é a ação principal, né? O fisioterapeuta que vai ficar só lidando com papel, com computador, né? Mesmo que vire professor, que vocês façam mestrado, doutorado, virem professores, vocês vão lidar com alunos, com outras pessoas. Dificilmente você vai ter um fisioterapeuta só da burocracia, né? Vai ficar só lidando com papel e que não vai lidar com gente, né? Papel, acho que cada vez menos, né? O mundo está mudando tanto, cada vez mais vocês vão lidar com uma máquina, né? Com computador, com celular, com tablet, mas isso não vai ser seu meio de comunicação principal. Você muito provavelmente vai lidar com outras pessoas. E todo mundo que trabalha lidando com pessoas precisa falar, precisa se expressar, precisa se fazer entender. Então eu preciso falar e a pessoa que está me ouvindo, ela tem que entender, falar, puxa, é verdade. Então, galera, dentro desse conceito de atitude, existem possibilidades da gente treinar e adaptar, né, e fazer com que as pessoas, né, se tornem pessoas com perfil atitudinal mais expansivo, mas isso começa muito em vocês, dentro de vocês. Então eu queria muito deixar isso para vocês. Eu sei que vocês estão no início da faculdade, vocês ainda têm um caminho aí a percorrer, que vai ser muito bom, tenho certeza. Mas uma das coisas que eu quero deixar como dica, conselho, ou, enfim, né, orientação, enfim, alguma coisa de recomendação. Recomendo fortemente, como os artigos fazem com a gente quando a gente lê artigo, né? A recomendação forte. Galera, trabalhem as atitudes de vocês, sabe? O posicionamento, a postura em frente às situações. Então, a gente vai ter aqui no semestre, nessa matéria, algumas possibilidades de vocês se mostrarem, né? De vocês desenvolverem fala ativa, comunicação, linguagem comigo. Façam isso. Comecem. Eu sei que dá vergonha, né? Ainda mais segunda, 9 da manhã, às vezes domingo, ontem foi, né? Teve um barzinho, teve uma saída, embora a pandemia não tenha acabado, hein, galera? Mas tomem cuidado. Então, às vezes, a gente chega na segunda-feira um pouco de ressaquinha aí do fim de semana. Mas, galera, respira, toma um café, toma uma Coca-Cola, quem não gosta de café. Abre a câmera, fala, conversa, tira a dúvida, perguntem as coisas, tá, galera? Não deixem as coisas passarem nos trabalhos, né? A gente vai ter, então, essa matéria tem duas APS, né, galera? Como vocês já devem saber, já devem ter percebido. Galera,
Mete bronca na PS. Ah, a PS é um grupo de 5, mas só um vai falar. Beleza, tem uma pessoa que é mais, né, expansiva, gosta de falar, e eu, vocês vão me conhecendo devagar, né? Eu sou uma pessoa que eu não forço a barra com nada. Assim, se vocês virarem para mim e falarem, eu quero fazer meu trabalho sozinho, porque eu não tenho nenhum companheiro na turma que queira fazer comigo e tal, eu vou te ouvir, eu vou compreender, eu vou até aceitar, provavelmente. Mas eu gostaria muito que vocês trabalhassem em conjunto, que vocês se falassem, que todo mundo conversasse sobre o trabalho, que todo mundo falasse um pedaço do trabalho, que isso faz parte, parece besteira, de verdade, gente. Parece besteira, mas é necessário. Beleza? Bom, bibliografia recomendada. A gente tem o livro de Cinesiologia, que, né, o livro da Nancy Hamilton, que a gente usa bastante para fazer essas aulas todas. O livro da Susan Hall, de Biomecânica Básica. E o livro do Neumann, né? Neumann de Cinesiologia do Aparelho Músculo Esquelético. São livros de fácil acesso. Vocês conseguem. Hoje em dia tudo é PDF, né? Então vocês devem se bobear, já tem até o PDF desses livros por aí. É, eu tenho eles aqui, né? Livro meio. E na biblioteca de vocês, que também já está liberada, já tem esses livros para vocês também, tá bom? Se vocês tiverem possibilidade, quiserem, né, ter curiosidade de pegá-los, fiquem à vontade, tá? Mas então, qualquer coisa que eu tenha colocado nas aulas, galera, isso é importante. Na época da APS, eu peço um trabalhinho escrito para vocês, e aí no final tem que ter referência, né, de onde vocês tiraram aquele trabalho. Coloquem como referência esses livros. Se vocês tiraram da aula, podem colocar como referência esses livros, que são os livros que eu tirei o material da aula, tá bom? Bom, o que a gente prevê aí para esse semestre tudo der certo, né? Nós temos 4 unidades cinesiológicas para estudar. Esse primeiro momento aí, né? A gente vai ver os conceitos gerais de cinesiologia, a gente tem que ver, é importante, não tem jeito. O que é artrocinemática, o que é osteocinemática, quais são os tipos de articulação, os tipos de músculos, enfim, né? A unidade 2, a gente vai aplicar esses conceitos no membro superior. E aí, a unidade 1 e 2 cai na A1 da gente, tá? Então, até a A1 vai cair membro superior. Unidade 3 e 4. Unidade 3, análise do movimento humano para membros inferiores. E unidade 4, a análise de marcha. Tá, galera? Então, a gente vai ter que ver até o final do período membro inferior, a gente vê um pouquinho de tronco, e para a gente conseguir estudar marcha e tronco juntos, tá? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo bem aí? Vocês estão ouvindo que tem um batuque aqui em casa? Porque eu tô ouvindo. Temos crianças no recinto, tá, gente? Né? A pandemia tá aí, não tem creche, então de vez em quando pode acontecer uns ruídos vindos do horizonte, não liguem, é normal. Beleza, todo mundo bem? Vocês estão quietos? Tá todo mundo bem, gente? Tô olhando vocês agora. Tá tudo na paz, né? Somos 30, que bom. Marca, tranquilo, beleza. Então vamos embora, galera. Bom, avaliações, galera. Nossas avaliações teóricas da A1 e da A2 valem 8 pontos, né? A prova. E vocês têm, complementando esses 8 pontos, tanto na A1 quanto na A2, a APS 1 e a APS 2, né? No final, então, vocês podem ter 10 pontos. A A3 não tem APS, é só uma prova valendo 10. A avaliação, galera. Não sei se vocês já conversaram com os professores desse período, provavelmente sim, né? Mas a expectativa da faculdade é que a gente faça o mesmo processo que a gente fez no semestre passado, que envolve, então, a elaboração de perguntas, né, sobre a matéria, e vocês vão ter uma semana para fazer a prova e entregar até o limite, tá, da prova. A prova de vocês, A1, vai ser no dia 5 de outubro, 5/10, beleza? Por causa da nossa agenda aí apertadinha, que a gente tem muito feriado, a entrega da APS 1, que eu vou falar para vocês já já aí, também vai ser no dia 5/10, tá?
Então, vocês vão entregar a APS e a prova no mesmo dia, no dia 5/10, tá bom? Tranquilo? Bom, nossa APS 1, galera. A proposta é que vocês façam lá, né, trios, vejam bem, e terão a tarefa, né, de formular um questionáriozinho com perguntas e respostas de qualquer conteúdo da disciplina que englobem introdução à cinesiologia e membro superior, que vai ser a matéria que a gente vai ter visto até a prova 1, tá? Então a ideia é vocês fazerem um documento com essas perguntas e essas respostas, entregar, né, com o nome lá dos três, com capa, referência bibliográfica, tudo bonitinho, tá, gente? E no dia 5 de outubro, dia 5/10, vocês vão apresentar essas questões para gente. Como que vocês vão apresentar essas questões? Da forma que vocês quiserem. Vocês podem fazer um PowerPoint e aí colocar as perguntas como se fosse um quiz. Vocês podem fazer um jogo, vocês podem fazer um caça-palavras, vocês podem fazer uma cruzadinha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? De forma criativa acaba sendo mais legal, né? Porque a gente não passa aquela manhã pelo menos se divertindo. E a ideia é que vocês façam pelo menos 5 perguntas com 5 respostas. Vocês vão fazer as perguntas e as respostas. E, por favor, a resposta da pergunta tem que estar certa, né? Isso é o básico. Beleza, galera? Bom, o que a gente espera, né, quando a gente planeja essa PS? Que vocês trabalhem em grupo, que vocês aprimorem a escrita, então que vocês entendam, né, como é fazer uma pergunta e como é responder a própria pergunta. Uma das coisas que eu observo muito, muito, que vocês precisam desenvolver, né, quando vocês entram na faculdade, no percurso todo. Depois eu pego vocês em idosos, vocês estão muito melhores. É essa escrita de vocês, né? Então é saber interpretar. Quando eu falo assim, defina, é porque eu quero que você me fale uma definição. Quando eu falo classifique, é que eu quero que você coloque uma classificação. Quando eu falo justifique, você vai ter que explicar por que aquilo acontece, sabe? Então, esses termos, né, da pergunta, como interpretar a pergunta, isso é importante. É uma coisa que a gente vai descobrir juntos, as dúvidas têm que ser tiradas. Galera, uma coisa que eu gosto muito de falar, vocês estão na faculdade, vocês não são fisioterapeutas ainda, né? Então, vocês estão no momento de dificuldade, vocês estão no momento de ter dúvida, vocês estão no momento de perguntar, vocês estão no momento de errar. Inclusive, galera, errar é super normal, cara. Tirem da cabeça de vocês o conceito de que, mas eu sou um aluno nota 10, eu não erro nada. Todo mundo erra, gente. Tá? Fiquem tranquilos. A gente que é formado, às vezes esquece, confunde. Isso faz parte da vida. A gente precisa aprimorar, né? Então a ideia, galera, é que vocês perguntem um monte de coisa, falem um monte de coisa, tirem as dúvidas, não deixa. Se eu falar uma palavra que, eu falo rápido a beça às vezes, quem já fez aula comigo sabe disso. Então às vezes eu falo, ainda mais no vídeo, às vezes eu falo uma palavra atropelada em relação a outra, você não entendeu. Cara, abre o microfone e fala, professor, não entendi o que o senhor falou, repete aí. Cara, eu vou repetir com o maior prazer, tá? Então, galera, perguntem, aprimorem as comunicações. Comunicação, se bobear, assim, a possibilidade aí, né, das pessoas se comunicarem bem é o que a gente vai ter que aprender de mais concreto na vida daqui em diante, assim. Se tem uma coisa que essa pandemia está mostrando pra gente, é que quem está parado, estacionado, não está se mexendo, vai ficar parado no lugar, não vai conseguir evoluir, tá? Então se comuniquem, tá, gente? Bom, analisar a importância da cinésio, a habilidade de fazer o questionário, né? Isso é legal. Eu quero que vocês pensem que vocês são capazes de fazer perguntas interessantes, né? Pensem nisso, tá? E criatividade, galera. Então, ó, pode usar vídeo para fazer tipo um passo a repasso, pode fazer quiz, pode fazer cruzadinha, pode fazer caça-palavra, pode fazer o que vocês quiserem.
Beleza? Quanto mais lúdico, mais criativo, melhor para vocês chegarem nos 2 pontinhos. Bom, vocês vão ter que, então, apresentar, fixar e discutir o conteúdo da disciplina, estimular o planejamento de trabalho em grupos, né, que a gente quer que vocês tenham essa possibilidade, estimular o raciocínio de vocês, e vocês vão se dividir em trios, tá bom? Bom, vocês vão ser divididos em trios, né? Se até semana que vem, vamos tentar ver se a gente fecha essas duplas, trios aí. E aí vocês vão criar esse questionário, vão entregar esse questionário lá antes da nossa... Na verdade, com vocês vai ser no dia da aula, tá, gente? Vale 2 pontos. Eu vou avaliar tanto a parte escrita que vocês vão entregar, né, com as perguntinhas e respostas, com a capa, com o nome de vocês bonitinho, quanto a apresentação. É 1 ponto pela apresentação, 1 ponto pela parte escrita. Então, digamos que no dia 5 de outubro, a gente abre a sala aqui para vocês entregarem a prova, entregarem a APS e apresentarem a APS, né? E aí o que acontece? Não apresenta. Nenhum dos 3 do trio está aí. Vocês só entregaram lá no Classroom a APS. Vocês vão ter só 1 ponto, tá? Se o trabalho tiver escrito direitinho, com as perguntas, com capa, referência, tudo bonitinho, vocês vão ganhar 1 ponto. Se tiver erro na construção do trabalho, de 1 ponto vocês ainda vão perder mais alguns décimos, tá bom? Então é 1 ponto pela apresentação e pela criatividade, 1 ponto pela parte escrita. Lembre disso, tá? Bom, esses vão aí, tem um cronogramazinho. Depois eu vou colocar isso tudo escrito lá na atividade do Classroom, tá? Para vocês terem isso direitinho. Tirem sempre dúvidas comigo. Se já fizer, olha, professor, a gente já fez. O Marcos Paulo já fez essa PS. Cara, posso usar as mesmas? O que eu errei nessa? O que eu errei nessa? Galera, mete bronca, falem comigo. Falem comigo. A gente tem grupo do WhatsApp, a gente tem Classroom, a gente tem reunião toda semana. Não deixa passar, hein, galera. Bom, slidezinho para iniciar o semestre. Quem já fez aula comigo aí já sabe que eu falo isso. Professor, aqui é Isso. Fátima. Fala, Suportando. Fátima. Alguém abriu o microfone, fiquei até feliz. Essa APS é só em grupo ou pode ser individual? Então, querido, o que eu falei? Eu não tenho o menor problema de aceitar individual, tá? Eu preferencialmente gostaria que nessa primeira semaninha vocês fizessem aí esses vínculos, se conhecessem. Enfim, eu sei que vocês provavelmente talvez não se conheçam muito, né? Mas, bom, WhatsApp, Classroom tá aí para isso, os nossos encontros aqui. Então, ó, a Fátima, galera, pelo jeito, é uma aluna nova, tá sem grupo. Se tem alguma dupla e tal, e que acha viável chamar a Fátima, dá um toque nela. Ela já tá lá no WhatsApp, ela tá aqui na reunião no chat. Façam essas interações, conheçam as pessoas. Se não rolar, se não tiver nenhum grupo sobrando e tal, tudo bem, tá bom, Fátima? Ok, professor, obrigada. Eu gosto muito, gente, de deixar os alunos. Aí, ó, a Kátia Silene já falou que tá junto aí, ó. Eu gosto muito de deixar vocês confortáveis nesse sentido, tá? Eu prefiro muito mais. Oi, Cíntia. Eu prefiro muito mais que vocês olhem para o lado, olhem para o outro, falem, ufa, vou fazer um trabalho, não vou ter problema nenhum, do que a gente forçar a barra de fazer um trabalho com 4, 5 pessoas que às vezes não se conhecem, não se entendem, e aí uma pessoa acaba aborrecendo mais que a outra e tal, fazendo mais, fazendo menos, e aí no final da história tem uma briga, tem um racha no grupo e dá maior problema. Então, se vocês acham, né, consideram, eu funciono muito bem com a fulana, tal, 2 pessoas, façam uma dupla, não precisa obrigatoriamente fazer um trio. Professor, olha, nesse momento da minha vida, eu prefiro de verdade fazer sozinho. Tudo bem. Então você pode fazer sozinho, tá? Desde que você entregue no dia 5 de outubro, no dia 5 de outubro, um trabalho com pelo menos 5 perguntas e 5 respostas, escrito, né? Com referência bibliográfica, de onde você tirou as perguntas, que você faça uma apresentação oral aqui no dia, tá tudo ótimo. Fluiu, você tá feliz, você tá bem? Tudo perfeito. Fluiu com 3? Professor, mas nós somos 4 desde o semestre passado. Tudo bem.
tá? Só se comunique. Não chega aqui no dia 5, falando, professor, ninguém quis fazer trabalho comigo, eu não fiz. Não precisa, né, gente? Faz sozinho. Professor, nosso grupo era de 5. Me comunica, que aí no dia eu estou preparado para assistir 5 pessoas falando, tá bom? Se comuniquem, galera. Isso é o mais importante da vida hoje em dia, tá? Eu sou super tranquilo, contanto que vocês me comuniquem as coisas, tá? Suas dificuldades, suas possibilidades, seu acerto, tá? Sem problema de verdade. Não é balela, não. É só me falar. Bom, vamos nós aqui. Amigos, para aprender qualquer coisa nessa vida, usem isso, inclusive nas outras disciplinas. A pirâmide de aprendizagem, né, que está postada aí no mundo, para todo mundo ver, há muito tempo, inclusive, mostra para gente que eu posso pegar o livro que eu falei para vocês aí da Hamilton, ler ele inteiro, ler as 400 folhas dele, e no fim da história, provavelmente, eu não vou conseguir lembrar das 400 folhas, porque a gente lendo, a gente não retém a informação completa, né? Só lendo. Eu posso escutar, eu posso gravar essa aula aqui, ficar lá com o meu Walkman, olha eu, eita, isso nem existe mais, gente. Ficar lá ouvindo no meu fonezinho do computador a aula, todas as aulas até o final do semestre. Muito provavelmente eu não vou reter tudo que eu precisava. Eu posso ver, assistir a aula, ver e ouvir, ó. Assistir a aula e escutar no fone, ó. Metade do que eu falo vocês não lembram depois. Beleza? Quando a gente conversa, pergunta, repete, quando escreve, interpreta, a gente vai aumentando essa retenção. E a forma onde a gente percebe mais aprendizagem no aluno é quando esse aluno ensina para outra pessoa. Então, uma das explicações para existir as APS, inclusive, está nessa pirâmide, né, galera? A gente faz com que vocês tenham que explicar os conhecimentos que vocês absorveram no período para outras pessoas. Quando a gente para, respira e fala, cara, peraí, deixa eu te explicar. Aí você vai lá, começa a estudar, rever o que você escreveu, não sei o que. É assim, tal, 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 tal. Cara, muito provavelmente, tudo isso que você teve que lembrar, que explicar e falar, se você realmente explicou certo, é porque você entendeu. E quando você entende, você realmente guarda, você retém. Eu dou aula de neuroanatomia, né? E tem uma área no cérebro muito importante que é o hipocampo, que ele é responsável por memória, né, em geral. Tá? Reter informações, né? Guardar informações, transformar aquela informação que era uma memória, né, rápida, que a gente ia ter, uma memória imediata, transformar elas em memórias aprendidas, né? Memórias guardadas em outro lugar, inclusive no cérebro. E a gente só consegue isso treinando, falando, resumindo, explicando para alguém. Beleza? E para começar o período, eu sempre trago 2 frasezinhas que são importantes para mim. A primeira, que é a boa educação, é aquela que o professor pede para os alunos pensarem, pede para os alunos se dedicarem a promover um diálogo, para que vocês então compreendam, né, as coisas e a gente veja o crescimento de vocês. E o conhecimento, rapaziada de cinesiologia, serve para encantar os alunos, não serve para humilhar os alunos. Então eu sei que vocês têm aulas com muitas pessoas, cada uma com seu perfil. Algumas pessoas podem passar a impressão de que sabem mais e por isso podem querer tratá-los como pessoas que são inferiores, mas de verdade, não acreditem nisso. O que acontece nesse momento, em 2020.2, na segunda-feira de agosto, é que eu, Rodrigo, que já sou formado há um tempo, estou atuando como professor de vocês. Provavelmente de fisioterapia, né? Se eu for fazer, por exemplo, aula de luta, eu vou procurar o Marcos Paulo e ele vai me dar uma aula de luta porque eu não sei absolutamente nada. Então, desse conhecimento específico, eu, Rodrigo,
sei um pouco mais que vocês hoje. Daqui a 4 anos, quando vocês já estiverem formados, se bobear, vocês vão dar aula de cinesiologia e eu vou assistir uma aula de vocês. Porque as coisas são cíclicas, né, gente? Então, nesse momento, eu estou como professor de vocês. E daqui a pouquinho vocês podem estar como meus professores também, sobre qualquer outra disciplina ou sobre essa mesma disciplina, tá bom? E a gente precisa ter uma comunicação muito horizontal, né? Eu não estou acima de vocês porque eu sou professor de vocês. É óbvio que eu tenho, é a minha profissão, né, o meu trabalho, então eu tenho algumas obrigações, né, com vocês, então eu quero ver em vocês, eu quero ver vocês evoluídos, eu quero ver vocês aprendendo o que eu estou passando, mas nós somos seres humanos todos iguais, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, muitas vezes, né? Nesse momento, eu só vou ter a possibilidade de pedir algumas coisas a mais de vocês, porque eu estou como professor de vocês. E eu preciso de algumas, né? Eu preciso ver em vocês algumas evoluções. Beleza? Mas é só isso. Bem, cinesiologia, senhores. O que é cinesiologia? Me diz para mim, tá bom, né? Digam para mim aí se as afirmações que eu vou colocar se é verdadeiro ou se é falso, galera. Anatomia, biomecânica e fisiologia são bases do estudo do movimento? O que vocês acham? Não adianta escrever, não, tem que abrir o microfone, galera. Verdadeiro? Sim, Bem, abriu verdadeiro. Boa. Cinesiologia é fundamental para todas as áreas de fisioterapia, galera? sim. Não? Quem falou não aí? Se entregue. Verdadeiro. E a cinese estuda somente movimentos complexos do corpo humano, galera? Não vale, já tá com a resposta. Já tá com a resposta lá no slide, né? Eu não vou botar esse slide mais para vocês, não. Falso, né, galera? A cinese vai estudar desde movimentos complexos, como, por exemplo, uma levantada de bola no vôlei, né? Um movimento que usa ombro, cotovelo, punho, dedos, e ainda tem tronco, né? E dependendo da levantada, você tem que dar um pulo ainda, né? Ainda tem salto. A você simplesmente apertar os dedos, que é um movimento bem mais simples, ó. Fazer uma pinça. Então, nós teremos que ser capazes de avaliar desde o movimento simples, como uma pinça, até o movimento complexo, como uma levantada. Qual é a diferença? Para fazer uma pinça, geralmente você usa poucas articulações e poucos músculos. Para fazer um levantar no vôlei, né? Um toque, né, de bola, você usa muitas articulações, muitos músculos, ainda mais se você pensar na estabilidade de tronco que você tem que ter para conseguir acertar o seu toque. Beleza? Então a gente vai estudar movimentos complexos e movimentos simples, tá bom? Bom, então definição de cinesiologia, galera, é o estudo do movimento humano do ponto de vista da física, onde a gente vai ter que juntar a biomecânica do corpo, as estruturas anatômicas do corpo e a fisiologia, como funcionam essas estruturas do corpo, tá? Então, a cinesiologia acaba sendo uma disciplina que é um pouco mais ampla, né? Ela vai juntar definições que a gente já precisa ter tido na faculdade. Então, vocês têm que já ter visto alguma coisa de anatomia, principalmente locomotor, para a gente conseguir fazer uma análise cinesiológica. Bom, a palavra, né? Vem, então, de origem grega, que é kinesis, de cinésio, é kinesis, né? Que é movimento, e logos, toda logos é estudo, né? Então, é o estudo do movimento humano. E vai estudar os aspectos mecânicos, gerais, neuromusculares e anatômicos do nosso movimento. Beleza? Então, vai estudar desde movimentos como levar uma colher à boca, até o movimento. A gente usa o atleta, né, como exemplo de movimento complexo, porque dependendo do esporte, você tem que fazer muitos movimentos para a biomecânica dele acontecer.
né? Então, para a gente conseguir fazer um esporte como esse, salto em altura, não é simplesmente correr, colocar a vara no chão e pular, né? Bom, se você fizer isso, você vai fazer um salto em altura, mas você não vai alcançar os limites que são importantes aí para você ter índice olímpico, por exemplo, né? E para você ser um bom saltador, você tem que ter toda uma mecânica corporal que favoreça, né, que você flutue, né, cada vez mais alto no espaço para você passar pelo limite ali. Essas alterações mecânicas do corpo é que a gente tem que entender quando a gente quer falar de cinesiologia, tá? Bom, então, como a gente falou, é uma mistura, né, da gente estudar a anatomia, e aí vocês já sabem tudo, né, de estudar as formas e as estruturas anatômicas do corpo. Fisiologia, me falem vocês aí, como é que vocês estão em relação à fisiologia? Vocês já fizeram, alguns de vocês estão fazendo nesse momento? Como é que está a fisiologia de vocês aí? Fátima mandou um ok. Vocês estão fazendo fisiologia ou vocês já fizeram, galera? Já fez, fazendo, tranquilo. Tranquilo. Então, Ana Carolina Coelho, respondendo aí para você. Não precisa todo mundo falar no dia da apresentação. Só quem se sentir confortável, tá? Então, a galera tá fazendo fisiologia. Que bom. Vocês fazem fisiologia geral ou aquela fisiologia neuro, endócrino, reprodutor, galera? O professor, Fala, Ana. ela tá dividida, né? Semestre passado, algumas pessoas daqui tiveram fisiologia do sistema nervoso, reprodutor, e esse Isso. semestre é fisiologia, se não me engano, cardio, esqueci os outros, renal. Entendi. Uhum. Alguns fizeram antes neuroendócrino, outros estão fazendo cardio-renal. Alguns fizeram cardio-renal, estão fazendo neuroendócrino, né? Eu acho que é isso. Ah, beleza. Não, ótimo. Beleza. Show. Bom, fisiologia, anatomia e biomecânica, que é a aplicação dos princípios mecânicos numa estrutura biológica. Então, a gente entender aonde está o osso, aonde está o músculo, né? Como funciona, né, para a gente conseguir ter as respostas musculares e as análises físicas, né? Biomecânica é muito análise física, saber vetor de força, para onde está indo a resultante, para onde não está e tal. Não se preocupe que a gente, em cinesiologia, para dar uma facilitada também, né, galera? A gente não vai ficar estudando os vetores de força especificamente, tá? Então já podem tirar esse peso dos ombros de vocês, relaxem. Nossas segundas-feiras vão ser tranquilas e agradáveis. A gente vai ter que falar muitas vezes, né? A força tá para cá, a força tá para lá, principalmente nesse comecinho de matéria, que a gente vai ter então conceitos teóricos sendo vistos. A gente vai ter que falar de alavancas do corpo, né? Alavanca onde no meio você tem lá, né, como se fosse uma gangorra, né? Você tem a haste fixa no meio e tem duas forças numa gangorra. Essa haste fixa pode não estar no meio, pode estar na ponta. E aí você vai ter uma força para cima e uma força para baixo. Então a gente vai ter que estudar um pouquinho física, mas a gente não vai fazer análise biomecânica, ver ângulo, vetor de força para um lado, vetor para o outro. A gente não vai precisar fazer isso especificamente, não precisaria, a não ser que a gente queira, tá bom? Bom, a anatomia músculo-esquelética, então, é a parte que vai estudar as estruturas e funções de ossos, articulações, ligamentos e músculos. Vocês já deram o locomotor, né? E fisiologia neuromuscular vai explicar para a gente como que o sistema nervoso controla a atividade muscular, né? Então, sai lá do seu córtex motor, o primeiro neurônio, desce pela medula, cruza, né? Desce pela medula, encontra o segundo neurônio sai da medula, faz o caminho dele pelo nervo periférico, vai até o músculo, chega no músculo, passa a sinapse, né, para o músculo, e aí gera uma contração muscular. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? E cinesiologia e biomecânica, né? Muita gente considera com conceitos parecidos, mas vocês, a gente já está falando sobre isso, né? Entenderão
que cinesiologia, né, é uma coisa, biomecânica é outra. Então, a gente analisar cinesiologicamente o movimento é a gente dizer qual músculo, quais articulações estão funcionando, qual é o movimento, né? Se é um movimento no plano tal, no eixo tal, se é na direção X, direção Y. Biomecânica do movimento é entender quem são os músculos e qual é a força que está vencendo, por exemplo, né? Então, alguns conceitos que a gente vai ver nesse período, eu não quero assustar vocês na primeira aula, não. Mas não é assustador esse assunto também, não. É, por exemplo, falar de músculos agonistas e músculos antagonistas. Provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre isso. O que é um músculo agonista, né, galera? É um músculo que vai ser, então, o principal, como se fosse o protagonista na novela, tá, galera? Então, por exemplo, para eu conseguir fazer uma flexão de cotovelo, o bíceps, né? Vamos falar só do bíceps, tá? Que é um dos principais, né? É o principal, na verdade. Ele é o músculo protagonista, né? Então a gente chama ele de agonista no movimento, tá? O bíceps. Porém, entretanto, todavia, biomecanicamente falando, para eu conseguir fazer com que o bíceps faça a flexão de cotovelo, eu precisei que o meu tríceps, que é o músculo que estende, né, faz a extensão de cotovelo, que ele relaxasse. Ou se ele não relaxou, eu preciso que a minha força de bíceps seja maior do que a minha força do tríceps. E aí também tem um conceito biomecânico que é importante, que é a ação da gravidade, né? Que o tempo todo vai estar jogando a gente para baixo. Então, para eu conseguir flexionar o meu cotovelo para cima, eu venci o meu tríceps e venci a minha força de gravidade para baixo. Isso é uma análise biomecânica, né? Eu entender quais são as forças atuantes para que aquele movimento aconteça. Que músculos estão funcionando, quais que eu tenho que contrair para eu conseguir exercer uma atividade mecanicamente. A análise cinesiológica, ela é bem diferente. Para eu fazer uma flexão de cotovelo, qual é a articulação que funciona? Ah, é a articulação que a gente chama popularmente de cotovelo, né? Mas que a gente vai perceber, então, que o nome da articulação é húmero ulnar, entre o húmero e a húmero. Ah, legal, essa é a articulação húmero ulnar. Quem são os músculos envolvidos? A gente vai ter que falar que não é só o bíceps. Tem o braquio radial, o braquial, o bíceps braquial, o supinador, o flexor, né? Então tem músculos flexores. Ah, beleza. Então a análise cinesiológica é uma análise que vai caracterizar o movimento de forma artrocinemática e osteocinemática, principalmente, tá? E a gente pode ver quantos graus de movimento tem, qual é a força muscular, qual é a goniometria, enfim, né? Qual o ângulo que foi formado naquele movimento. Isso é cinesiologia. Biomecânica é entender quais são as forças atuantes naquele movimento, tá, gente? Então, a biomecânica do movimento é uma disciplina dentro de cinesiologia e dentro de estudo de movimento. A cinésio vai estudar o sistema musculoesquelético, falando principalmente de articulações, artrocinemática e grupos musculares envolvidos durante os exercícios. A biomecânica vai falar sobre biomecânica aeroespacial, biomecânica cardiocirculatória, sempre envolvendo os vetores de força, tá? Então, dentro da cinesiologia, geralmente você tem algum conceito de biomecânica que vai te ajudar a entender como aquele movimento aconteceu, tá? Então, eu sei que o bíceps contraiu, ele venceu a gravidade e venceu o tríceps. Isso é um movimento bacana dentro de um músculo da articulação ulnar, que cinesiologicamente é composta por outros músculos. Então, a biomecânica ela é uma disciplina dentro de cinesiologia, tá bom? Bom, então, quando a gente para pensar aqui, né, nessa foto que é de um livro chamado Cisínio, que é um livro super conhecido aí de ortopedia, a gente tem aqui a força do quadríceps, a força do tendão patelar e a força resultante. Beleza? Então, a força do quadríceps, força do tendão patelar e força resultante para trás aqui do joelho, ó, tá? Essa análise aqui é uma análise que a gente pode chamar o quê? De biomecânica. Então, a gente vai ter aqui, ó, a análise dos vetores de força biomecanicamente, e aí
cinesiologicamente, qual é a articulação? Patelofemoral, entre a patela, né, e os músculos do quadríceps. Qual o movimento que vai acontecer cinesiológico aqui? Uma flexão de joelho, que é no agachamento. Qual o músculo que está contraindo? Quadríceps. Então, isso que está em vermelhinho aqui, ó, vai ser a análise cinesiológica. E as setinhas e os vetores aqui fazem parte da análise biomecânica que ajudam a gente a entender a análise cinesiológica, tá? Então, ó, qual é a análise biomecânica? Fala sobre força do quadríceps, força tendão e força resultante. Os vetores de força daquele movimento que está acontecendo. Cinesiologicamente, a gente vê qual tipo de articulação, quais os movimentos e quais os músculos envolvidos. Beleza? Então, são análises diferentes. A gente vai ter que focar nessa aqui, tá, galera? Ó, qual o tipo de articulação, qual o movimento, quais os músculos envolvidos. Essa é a análise que a gente vai ter que saber fazer de todos os movimentos que a gente pensar até dezembro, tá? Então, ó, a biomecânica, né? Ela junta física e mecânica corporal com a biologia, né? E aí, a mecânica pode ser dinâmica ou estática, pode ser uma análise parada, pode ser uma análise em movimento, né? E aí, dentro da análise mecânica, a gente tem a cinemática e a cinética dos movimentos. Esse esqueminha mostra a relação entre biologia e mecânica, né? Que a gente chama então de biomecânica, tá? Então, mecânica, galera. Vocês acharam que vocês iam falar sobre isso? É o ramo da física que analisa as ações de forças nas partículas, tá, gente? E aí a mecânica pode ser estática, quando a situação é que todas as forças que atuam naquele corpo são iguais, proporcionais, e aí você está em equilíbrio, você está estático, você está parado. Eu não estou nem indo para cima, nem indo para baixo, nem indo para o lado, nem indo para o outro. Estou estático. As forças estão anuladas, né? Uma está igual à outra. A mecânica pode ser dinâmica, né? Que é quando a gente tem sistemas que estão sujeitos a acelerar ou a desequilibrar. Então vamos contextualizar isso, gente. Nosso paciente que a gente foi avaliar teve um derrame, teve um AVC. E ele está fraco do lado direito do corpo dele todo. Quando você coloca ele sentado, o corpo dele do lado direito está fraco. O que acontece? Ele, ó, cai, né? Ele tem um desequilíbrio para o lado direito. Por que ele tem um desequilíbrio? A gravidade está atuando e os músculos do tronco dele, que deveriam sustentar ele contra a gravidade, não sustentam. Então o indivíduo fica caindo, ou ele cai para frente, ou ele cai para trás, ou ele cai para os lados, né? Porque ele está com fraqueza muscular e os músculos deveriam manter ele ereto, que a gente faz isso, né, desde que a gente é bebezinho e aprende a ficar em pé. Esses músculos ficam contraindo o tempo todo para a gente conseguir ter força. Ele perdeu a força, então ele já não consegue mais ficar estático, né, com as forças todas proporcionais. E aí ele tem, então, uma mecânica dinâmica, ele fica com desequilíbrio, ele cai. Beleza? E aí, dentro da biomecânica, a gente tem duas análises, né? A análise cinemática, que é uma análise que vai descrever o movimento com espaço e tempo. E a cinética, que vai simplesmente avaliar as forças, né? Que é o que a gente está falando lá de força 1, força 2, força resultante, tá? Dentro da biomecânica, a gente estuda cinética, principalmente, né? Os torques, as forças resultantes. Graças a Deus, para quem não gosta de física aí, na cinesiologia a gente estuda a cinemática. A gente descreve o movimento, né? Quais são os ossos, quais são as articulações, quais são os músculos, qual é o movimento. Beleza? E aí, dentro da cinemática, na nossa análise cinesiológica, a gente tem dois conceitos que são fundamentais em cinesiologia. O conceito de osteocinemática, ou seja, a descrição do movimento se baseado em ósteo, tudo que é ósteo é de osso. Então a gente vai descrever o comportamento, né, dos ossos naquele movimento. O osso em relação com o outro. Qual é o movimento que eles fazem? Ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Isso é osteocinemática. E a gente também vai avaliar na cinesiologia a artrocinemática, ou seja, a gente vai descrever o movimento se baseando na articulação que tem entre esse osso e o outro.
Ah, é uma articulação que deixa girar, é uma articulação que faz pivô, é uma articulação em célula. A gente vai ter que falar sobre essa descrição das articulações. Então, galera, para o resto do período, desse slide aqui, o que a gente precisa ter na cabeça o tempo todo? Conceito de cinemática, tá? Que é o que a gente vai usar até o dia 14 de dezembro, lá o dia da A3, a gente vai usar esse conceito. E quais são as cinemáticas que a gente vai avaliar na cinesiologia? A cinemática dos ossos, ou seja, a osteocinemática, e a cinemática das articulações, as artrocinemáticas, beleza? Então a gente vai estudar os movimentos descritos pelos ossos e pelas articulações. Além disso, a gente vai ter que entender quais músculos contraem para a osteocinemática acontecer e para a artrocinemática acontecer. Beleza, gente? Para todos os movimentos. Dica para vocês que já devem estar aí pensando, caraca, como é que vai ser isso, cara? Pensem no movimento. Pensa aí, ó, celular. Digitar no celular. O que tem que estar contraído? Como estão os ossos? Qual é a posição da articulação para esse movimento? Aí você tem que pensar, seu ombro tem que fazer uma flexãozinha, tem que vir para frente, seu cotovelo tem que estar flexionado também para você olhar o celular. Sua mão, seu punho fica neutro, fica com uma leve flexão. Fica com uma flexão, seu polegar, né, seu primeiro dedo, é o que faz os movimentos na hora que você usa o celular. Que tipo de articulação tem no seu polegar? A falange, ela fica estendida ou flexionada? É isso, tá, gente? É isso. Então, percebam bem, né? Decorem, aprendam, ensinem essa questão de baixo aqui, tá? Principalmente a osteocinemática e a artrocinemática. Que são as análises cinesiológicas que a gente vai usar, tá? Beleza, galera. Na fisioterapia, a gente usa a cinesiologia, isso é muito fácil de pensar, mas a cinesiologia ela vai servir para muitas carreiras, tá, gente? Essas análises, então, de ossos, articulações e músculos, essa descrição dos movimentos, a gente usa em fisioterapia, classicamente. O pessoal da educação física tem aula de cinesiologia, porque é necessário entender, né, como acontecem os movimentos, descrever os movimentos. As engenharias estudam cinesiologia, galera, para a gente conseguir, então, como é que eu faço uma cadeira ideal, né? Então, eu pego uma média da população de altura, peso, né? E aí eu faço um assento que caiba a coxa do indivíduo, um apoio nas costas, né? Que os indivíduos consigam se sentir confortáveis. Qual é a altura, né, do pé da cadeira? Tudo isso é pensado hoje em dia, tá, gente? Da cadeira e de coisas dinâmicas, né? Como é que eu faço, então, bicicleta? Como é que eu projeto engenhosamente um aro de uma bicicleta? Beleza? Tudo isso é análise cinesiológica de movimento humano. Medicina do trabalho, medicina esportiva, matemáticos, né? Tem muitas carreiras que estudam cinesiologia. Na nossa profissão, galera, o que é importante? Por que a gente precisa se reunir nesse período de vocês aí para estudar isso? Para a gente garantir que o nosso paciente atue com segurança, efetividade, sejam efetivos e sejam eficientes, né? Que a nossa terapia seja eficiente. Não adianta nada, cara. E aí eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, né? De que fisioterapeutas vocês querem ser. Não sei se vocês têm experiência com isso. A maioria das pessoas já teve, infelizmente. Eu já tive. Minha mãe tem artrose nos 2 joelhos. E ela foi um dia num ortopedista, ele mandou ela fazer, deu aquele guia, que é super proibido, né? Não recomendado. Falando 10 sessões de fisioterapia. Ela foi numa clínica, e as pessoas na clínica colocavam uma luz no joelho dela, colocavam ela para levar um choque no joelho, tá? Eu não vou nem falar o termo técnico, porque eu vou falar como falaram para ela. Falaram exatamente assim. E no final, falaram para ela que ela tinha que fazer caminhada na rua. Bom, será que essa pessoa realmente está trabalhando, atuando com segurança, efetividade e eficiência? Muito provavelmente não. Essas clínicas, né, de fisioterapia, onde algumas pessoas
exercem a profissão de uma forma que não seria tão eficaz, né? São clínicas que não dão qualidade ao atendimento, né? E aí pergunta se minha mãe voltou. Ela não voltou. Ou seja, as pessoas não convenceram ela que melhorariam ela, né? A conduta que foi feita não melhorou a dor dela, porque não era o indicado para ela, porque eles não trabalharam com um tripé básico cinesiológico, né? A gente tem que trabalhar dentro de um limite de segurança, então eu tenho que saber, o joelho da minha mãe está restrito, porque ela está com dor, né? Se ela está com dor e o movimento de joelho de flexão e extensão não está acontecendo, eu tenho que trabalhar com limite de segurança, eu tenho que fazer algum tipo de analgésico. Esse analgésico necessariamente precisa ser um choquinho? Não necessariamente. Tem outras coisas da eletroterapia que a pessoa poderia usar para aliviar a dor. A luz vermelha vai funcionar? Um calor superficial no joelho com artrose crônica? Provavelmente não. Então, assim, as pessoas não trabalham sabendo o que estão fazendo. E isso afasta a pessoa da fisioterapia, né, os pacientes. Então, querem ser bons fisioterapeutas? Conheçam as análises de movimentos humanos. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida, né? Para a gente conseguir ter eficiência no que a gente vai se propor a fazer, para a gente ser efetivo. E aí, ó, eficiência é diferença de efetividade, tá? E para a gente trabalhar com segurança. Bom, um bom entendimento de fisioterapia merece, então, que a gente estude cinesiologia, para a gente fazer a avaliação da forma correta, para a gente ter um diagnóstico preciso, para a gente descrever quais são os movimentos da pessoa que estão ruins e entender por que está ruim, para que aí a gente consiga fazer, né, os exercícios que a gente vai trabalhar com aquela pessoa de forma adequada. E aí já fica até a dica para vocês, tá, gente? Minha mãe tem artrose no joelho. Minha mãe tem dor. Uma das coisas que vai melhorar a dor da minha mãe é fazer exercício. Não é ficar imóvel, imobilizado, botar um gesso no joelho dela e ficar dando choquinho por 2 meses. Dar choquinho por 2 meses não vai tratar a minha mãe. Entendem isso? Acho que vocês ainda estão, né, engateando nesse percurso da faculdade, mas o movimento humano, né, fazer exercício físico, apesar de você estar com uma região, ainda mais essa doença que eu falei, né, que é a artrose, que é uma doença crônica, ela tem isso há anos já. Então não vai ser o seu movimento cinesiológico, ali, daquela atividade que você vai prescrever, que vai piorar a artrose dela. Na verdade, o movimento geralmente melhora quadros crônicos. Dor crônica melhora com movimento, muitas vezes. Muito mais do que com repouso, tá, gente? E a gente só sabe disso estudando. As pessoas fazem repouso muitas vezes quando tem uma dor crônica e está caindo por terra já tem muito tempo que movimento piora a dor crônica, movimento melhora as dores, tá? Você não precisa dar choque nenhum, inclusive. Para o tratamento ser efetivo nas desordens esqueléticas e para você conseguir, cara, o que a gente precisa botar na cabeça da gente, cara. O paciente que vai te procurar quando você se formar, ele tá com um problema. Ele não quer saber se você vai botar uma luz vermelha, se você vai botar choque, se você vai mexer, se você vai fazer força, se você não vai fazer nada. Ele quer que o problema seja resolvido. E a gente só consegue eficiência e efetividade de resolução de problemas quando a gente estuda, principalmente cinesiologia, tá? A gente só vai entender o que está acontecendo quando a gente percebe onde está errado. E a gente só percebe o movimento errado quando a gente sabe analisar cinesiologicamente. Beleza, gente? Então, estudem, descrevam os movimentos para a gente conseguir saber o que o paciente está sofrendo, saber o que o paciente tem e conseguir entender melhor como resolver o problema dele, tá? Bom, dentro da análise cinesiológica, a gente vai ter que entender, então, todos os componentes anatômicos e as bases mecânicas, né? A artrocinemática e a osteocinemática, tá? A observação dos princípios anatômicos e mecânicos vai contribuir para a gente usar efetivamente o corpo, desempenhando boas habilidades motoras. A análise tem que descrever uma habilidade que o paciente vai estar fazendo. Então, uma pinça, né? O levantar do vôlei, chutar uma bola, né? Qualquer movimento
uma habilidade qualquer sendo feita, né? A gente vai ter que descrever de maneira lógica, sistemática, subdividindo os elementos constituintes. Então, por exemplo, eu falei para vocês aqui, a pinça. A pinça é o movimento do segundo dedo com o primeiro dedo. Mas para eu fazer a pinça aqui para vocês enxergarem, eu estou fazendo flexão de ombro, flexão de cotovelo, fiz uma pronação de antebraço aqui, né? Meu punho está em neutro e meus dedos estão, os outros estão flexionados e esses estão fazendo flexão e extensão. Então eu tenho que descrever, dividindo articulação proximal, articulação intermediária, articulação distal, para eu descrever o movimento como um todo, de maneira lógica, tá? Eu tenho que avaliar o desempenho da habilidade e determinar como que esses princípios mecânicos estão relacionados. E se eles não estão relacionados, o que violou? Então, se eu estou com um paciente que está com, né, uma doença, seja ela qual for, eu peço para ele fazer a pinça e ele não consegue fazer, ó, ele erra, pode ser uma fraqueza muscular, pode ser um encurtamento, pode ser uma contratura, pode ser um entorse. E aí eu tenho que descobrir por que o movimento que deveria acontecer de uma forma não está acontecendo ou está acontecendo de outra. Então, depois que eu descrevo o movimento parte a parte, eu entendo aonde pode ser o problema inicial que está gerando aquele movimento final errado, tá? E aí, depois que eu percebo o movimento, descrevo o movimento, descobri o que estava errado, aí eu sou capaz de prescrever correções, se baseando, então, na minha descrição que foi adequada da causa ou das várias outras que podem ter causas também daquele problema, que às vezes é no dedinho, mas o problema é lá no ombro, né? Então, tem uma corrente muito bacana da fisioterapia hoje em dia, que é a quiropraxia, né, que é um curso que vocês fazem pós, né, depois de se formarem. Vocês podem fazer antes, mas para exercer tem que fazer o curso depois, né? E é um curso super bacana, onde você às vezes descobre que você está com um problema lá no pé e por isso que o seu cervical dói, né? Então, a disfunção temporomandibular, né? A galera da osteopatia, que é um curso super rico também de extensão que vocês podem fazer depois de formados, de fisioterapia. A galera trabalha com a disfunção da temporomandibular, daquela articulação aqui, né, temporomandibular. Faz a gente ter, então, a mastigação eficaz. Está descoberto hoje em dia que você, muitas vezes, por causa de uma disfunção da temporomandibular, você pode ter uma dor cervical, uma dor no ombro e até restringir o movimento de braço por causa da sua mordida. Então, será que a gente realmente, analisando o movimento de pinça, será que o problema às vezes não é lá na DTM, lá na sua temporomandibular? E a gente só descobre fazendo uma análise cinesiológica completa do indivíduo, tá? Bom, queridos, para a gente terminar o dia hoje, eu coloquei essas 5 perguntinhas aqui para a gente tentar resolver juntos, tá? Então eu não vou nem botar a gracinha agora, eu vou sair aqui da projeção e eu quero conversar com vocês, que estão aí comigo. Queridos e queridas, a primeira pergunta é: quais são as articulações presentes na gente, nos seres humanos? Vocês lembram? Vocês estão calados com essa câmera desligada, a impressão que passa é que tá todo mundo enrolado no cobertor dormindo, só eu que tô aqui. Ó, vamos tentar ver por partes, galera. Beleza, então a gente tem uma articulação, né? Bom, nosso corpo é dividido em esqueleto axial e apendicular. Lembram disso? Isso é meio basicão. Esqueleto axial vai ser composto por quem, galera? Crânio e coluna vertebral. Não, tronco e crânio, né? Beleza, show de bola. Esqueleto apendicular, galera. Vão ser os nossos membros superiores e inferiores. Boa, Gabriel e Ana. Beleza, galera. Vamos pensar, sem os nomes bonitos, né? Que a gente está conhecendo hoje, né? Qual é o nome da articulação que a gente tem aqui que é proximal no nosso ombro? No nosso. Aí, falei. No nosso corpo, no nosso membro superior. O nome da articulação é? É a glenomeral?
Luciene, você merece agora até comer um pão com queijo. Glenomeral. Glenomeral é um nome bonito até, tá, galera? A gente vai conhecer na semana que vem, é 7 de setembro, é feriado, né? Ah, não, semana que vem tem aula. Depois do 7 de setembro, dia 14 de setembro, a gente vai conhecer essa articulação do ombro, que é complexa pra caramba, tá? Ela não é composta só da glenomeral, não. Mas legal. Glenomeral, vocês sabem até o nome bonito. Se vocês falassem ombro, já valia, tá, galera? A gente tem ombro, depois intermediária, a gente tem o cotovelo, distal, a gente tem articulação do punho, e depois a gente tem as articulações dos dedos, né, das mãos. Enfim, que vão ser as metacarpofalangianas e interfalangianas. Beleza isso, galera? Ombro, cotovelo, punho e dedos. Moleza, né, galera? De perna, de membro inferior. Quais são as articulações, galera? A gente tem a Articulação primeira coxa femoral. articulação. Fala, Gabriel. Coxa femoral. Vocês estão muito chiques. A gente tem a articulação coxo-femoral, que a gente chama de quadril, né, galera? Depois, intermediária. Qual o nome da articulação intermediária, gente? Joelho. Boa, Cíntia. Pô, essa é mole, joelho. E lá no pé, a gente tem a articulação do tornozelo e depois também as articulações do pé, que a gente chama, né? Então a gente tem lá os metatarsos, tarsos, né? E falange. Beleza? Então, informalmente, né, galera, com os nomes bem simples, a gente divide o nosso corpo, então, em ombro, cotovelo, punho e dedos, quadril, joelho, tornozelo e dedos do pé também, tá? A gente precisa estudar o corpo todo. Então a gente vai ter que estudar. Tem uma aula que é só para ombro, uma aula só para cotovelo, uma aula só para punho e dedos, uma aula só para quadril, uma aula só para joelho, uma aula só para tornozelo e pé. Para a gente conseguir ver quais os movimentos que acontecem em cada articulação, quais os músculos presentes em cada articulação e como que eles interagem e que podem gerar problemas cinesiológicos ou não, tá? Então, como que a gente divide as articulações presentes no corpo? A gente já viu aí, então, né? Ombro, cotovelo, punho, dedos, quadril, joelho, tornozelo, pé. Quais os planos e eixos anatômicos que existem, senhores? Repete a pergunta, por favor. Quais são os planos e eixos? Sagital, medial, Frontal e coronal. Então a gente tem o plano sagital, mediano, frontal, coronal e o plano transversal, né? Os três planos básicos, né? Quais são os eixos desses planos? Vocês lembram? Biaxial. Então vamos lá, ó. Os nomes mais clássicos, né, de livro de cinesiologia vão usar para vocês. No plano sagital mediano, a gente tem o eixo látero-lateral ou médio-lateral, né? No plano frontal, né, de orelha a orelha aqui, a gente vai ter então o plano antero-posterior e o plano transverso da gente, a gente vai ter o eixo longitudinal, né, ou crânio-caudal, tá? Tudo bem com isso, gente? Vocês estão tendo um déjà vu aí de sistema locomotor? Galera, como funcionam os músculos, assim, basicamente, né, galera? Eu sei que vocês estavam aí no de recesso, todo mundo, né? Nem lembrava que o Igor existia. Fala aí pra mim, gente. Vocês tiveram anatomia com o Igor? Falei do Igor, nem sei se vocês tiveram com ele. Eu Sim. tive com o Igor Teixeira. Teixeira. Que bom. Piffer também, Piffer. Boa. Ótimas pessoas. Isso, legal. Oh, Jesus, só Jesus. Então vamos embora, galera. Quais são as ações? Rafaela, não conheço. Legal, não conheço. Como funcionam os músculos, amigos? É o seguinte. Cara,
Eu falei um pouquinho para vocês isso durante a aula, né? Então a gente vai ter aquele músculo que é o responsável pela ação que você vai estar fazendo, e a gente tem o músculo que é o contrário à ação que a gente vai estar fazendo. Então, um exemplo muito fácil para a gente pensar que é o bíceps, né? Flexiona o nosso cotovelo. Quando a gente faz a flexão de cotovelo, quem é o músculo principal? O bíceps, agonista. Quem é o músculo que atrapalha a flexão? Geralmente é o músculo que faria o movimento contrário. Quem é o movimento contrário à flexão de cotovelo? Qual o movimento, né? Seria a extensão de cotovelo. Qual o músculo, então, que seria o músculo que faz a extensão de cotovelo? O tríceps. Então a gente fala o seguinte, assim, né? O bíceps ele é agonista na flexão e o tríceps ele é o antagonista na flexão de cotovelo. Beleza? Então esse conceito de agonista e antagonista é muito utilizado, tá? Para a gente entender, até pensando em controle motor, né? Eu consigo flexionar meu cotovelo se o meu antagonista, que é o tríceps, estiver relaxado e se ele permitir que eu flexione. Tem doenças, galera, não sei se vocês já repararam, aí vocês fisioterapeutas geralmente já ficam de olho nas pessoas na rua, que a pessoa fica com o bracinho dobrado e a pessoa não estica mais o braço. Provavelmente o que aconteceu? Essa pessoa tem um encurtamento muscular num músculo que é antagonista, né, à flexão, e esse músculo encurtou os flexores e a pessoa não consegue mais esticar o braço. Então tem várias explicações fisiológicas, né, para a gente entender esses braços encurtados aí. Mas geralmente vão ter relações com agonistas e antagonistas, né? A ação exacerbada de um agonista faz o braço só ficar contraído o tempo todo. E aí, às vezes, o antagonista enfraqueceu. E aí você não consegue fazer o movimento contrário porque está fraco. Então você fica só fazendo o movimento agonista. E por aí vai, tá? Então essas duas ações são bem importantes. O agonista é um movimento, é o músculo, né, que está fazendo uma contração no sentido do movimento que você quer fazer. E o antagonista é o músculo que está fazendo um movimento contrário ao que você quer fazer. Beleza? Como se fosse o vilão da história. Então o bíceps é o protagonista e o tríceps é o vilão da história, o que faz o movimento contrário. Para eu ter o movimento, o meu protagonista, o meu agonista, né, tem que vencer o meu vilão, o meu antagonista. Beleza, galera? Então a gente sempre vai ter essa brincadeira aí de agonista e antagonista. Beleza? Então, show. Vamos para outra pergunta ali. Quais as ações musculares em cada articulação? Essa daí a gente vai longe, hein, gente? Então, se a gente for pensar em ombro, a gente vai ver bonitinho, então a gente tem uma aula para cada articulação, mas vamos pensar grosseiramente, gente. Ombro, rapaziada, quais são os movimentos que o ombro faz? Vocês lembram? Vocês viram isso com os meninos? O ombro ele vai para frente, né? Ó, vou ficar até de lado aqui, que é no plano sagital, né? O ombro vai para frente. O ombro ele abre, né? Ele vai para o lado. O ombro roda para frente, roda para trás, não roda? Pois é, o ombro é uma articulação super interessante, galera. O ombro e o quadril, né? São articulações onde a gente tem ali, né? Vocês lembram anatomicamente falando, né? A cabeça do úmero ele faz uma esfera, ele encaixa ali, né? Na cavidade glenoidal. E aí o que acontece? O ombro ele é uma articulação que faz movimentos nos três planos e nos três eixos. Triaxial, né? Ele é triaxial, é super interessante o ombro, tá, gente? Então ele faz o movimento para frente, que tem nome, né? Vocês já estudaram? Qual o nome do movimento no plano sagital, onde aquele osso vai para frente? Flexão. Boa, Matheusão. Flexão. Ir para frente é a flexão, ir para trás, né, seria a extensão. Legal. Isso acontece para ombro, acontece para cotovelo, ó, flexiono e estendo também. Acontece para punho, né, ó, flexão e extensão do punho. Acontece para dedos, flexão e extensão de dedos, né, galera? Esses movimentos, então, de você levar para frente, levar para trás, são os movimentos de flexão e extensão, pensando nessa linha, né, no nosso plano sagital, como se eu ficasse de lado aqui para vocês, né? Flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão de dedos.
Beleza, galera? Esses movimentos acontecem nesse plano sagital da gente, inclusive. No nosso plano frontal, fala. Abdução e abdução. Isso, Lohana. A abdução e a adução. Show. Como é o exemplo de abdução, galera? A abdução é o nome abdução, esse AB aí te ajuda a pensar que é para abrir, né, galera? Então, a abdução é abrir, a adução seria fechar, né, vir para dentro. O ombro faz abdução e adução. O cotovelo não faz, né, galera? O cotovelo da gente não abre para fora e para dentro, né? Ele é uma articulação uniaxial. Só faz flexão e extensão. Nosso punho faz, né? A abdução e a adução de punho, que aí mudam de nomes, né? No punho, vocês lembram? Vocês chegaram a ver isso? Pode falar se vocês não viram, tá, gente? É normal. Vocês lembram o movimento? Qual é o nome do movimento de punho no plano frontal? Ó? Não é dar tchau, não. O desvio, né, galera? O movimento no plano frontal de punho é o desvio na direção do rádio, então a gente chama de desvio radial, e o desvio na direção da ulna, a gente chama de desvio ulnar. Então são movimentos no plano frontal, lá do punho, que fazem desvio radial e desvio ulnar, tá? Muda de nome, né? Não é mais abdução e adução. Beleza? Mas se fosse chamar, né, a abdução seria o desvio radial e a adução seria o desvio ulnar, tá? A abdução é para fora e a adução é para dentro no nossa posição anatômica. Os dedos também fazem, né? Abduções e aduções. Ó, abrem e fecham, né? Abdução e adução no plano frontal. Beleza, galera? O ombro ainda faz o que a gente chama de rotação para dentro, né? A cabeça do húmero gira para dentro. A gente chama de rotação interna ou rotação medial. E a cabeça do húmero também roda para fora. Então, ó, roda para dentro e roda para fora. Rotação interna e rotação externa, tá? Então, o ombro é uma das articulações mais bacanas porque ela é triaxial, junto com o quadril, né? Junto com a coxa femoral, tá? No resto do corpo, a gente já não vai ter tantas articulações que são esféricas e triaxiais, assim, não, tá? Então, esses dois lugares são os mais móveis, assim, né? O ombro, inclusive, mais móvel que o quadril, né? Pela questão lá toda de cápsula e tal. Beleza? Então, os movimentos do nosso corpo, eles vão ser divididos sempre assim, né? A gente tem que saber qual é o plano, e cada plano tem seus movimentos característicos, né? No plano sagital mediano, são as flexões e extensões. No plano frontal, são as abduções e aduções. E no plano transversal, são as rotações internas e externas, tá? Esses movimentos só acontecem nesses planos. Por isso que é importante a gente saber o plano e o eixo e quais são os movimentos que acontecem no corpo. Mas a gente vai ter um dia para ver isso direitinho, tá? Vocês estão vendo isso pela primeira vez e acabou não, tá? E para terminar, o que é amplitude de movimento, galera? Essa questão, não sei se vocês já viram. O que é a ADM, que a gente chama, né? Amplitude de movimento. Alguém sabe dizer? Professor, eu não saberei explicar muito bem, mas eu acho que é até onde a articulação consegue se movimentar. Você explicou muito bem, Luciene. Exatamente isso, tá? O arco de movimento é a gente conseguir medir se aquela articulação que a gente está testando, se ela vai do início até o fim. Ela está estendida e ela flexiona até o limite. Os arcos de movimento, eles são avaliados através da goniometria. A gente vai ver um pouquinho sobre isso esse período, tá? Se vocês ainda não viram, a gente vai conversar sobre as goniometrias. Vou até escrever aqui para vocês pesquisarem. Existe já prescrito, né? Descrito, né? Livros de avaliação, livros de tudo que você pensar em fisioterapia, já tem a descrição da goniometria de cada movimento, de cada articulação do nosso corpo.
Todos. Existe um valor, um número. É aquela régua, né? É uma régua, o nome da régua, né? São duas réguas com um parafuso no meio, né? E aí você mexe uma das réguas, tá? O nome dessa régua é goniômetro, né? Para a gente fazer a goniometria, beleza? Aí o goniômetro, então, são duas reguinhas, né? Coladas, uma reguinha e outra reguinha, elas ficam coladas, né? Elas ficam juntas no mesmo sentido, com um parafuso no meio. E aí você dobra e estende a reguinha assim, para você conseguir medir quantos graus vai ter aquele movimento que você está testando, tá? Para cada articulação do nosso corpo, para cada movimento de cada articulação do nosso corpo, a gente já tem um valor, né, que já estudaram isso há muitos anos, um valor predito. Então, o que é predito, por exemplo, para ombro? Ombro eu vou fazer não, vamos para punho, ó. Todo mundo, todos nós, podemos fazer flexão e extensão de punho. Se espera que o normal é o indivíduo fazer um ângulo de 90 graus. Então, se você pegar um livro de ortopedia, um livro de avaliação fisioterapêutica, e for lá no capítulo de goniometria de punho, existem esses capítulos, tá, gente? Vocês vão conhecer um mundo novo esse semestre aí. Aí você vai lá, vai ter um valor. Fala assim, ó, os autores já pesquisaram em indivíduos saudáveis no mundo todo e o que se espera é que todas as pessoas alcancem 90 graus de ângulo, né? De flexão de punho. Todo mundo tem que conseguir ficar com esse ângulo aqui reto, né? De 90 graus. Se você, por acaso, não faz um ângulo menorzinho, faz 80, 70, 50 graus, você provavelmente está com algum encurtamento. Então, a análise cinesiológica é tão bacana, galera, que às vezes você vai pegar o goniômetro e vai ver lá, esse aqui devia ser 90, está só 70. Você já descobriu que aquela pessoa que deveria fazer uma flexão de punho e não consegue, ela não consegue, provavelmente porque ela está com os músculos flexores de punho encurtados. Então, o seu tratamento vai ter que envolver alongamento dos músculos flexores de punho, para você conseguir fazer com que aquele punho de 70 consiga chegar a 90 graus depois do seu tratamento. E aí você reabilitou a pessoa. Entendem que a fisioterapia vai estar baseada muito em cinesiologia, gente? A gente, ao descobrir que um movimento que deveria acontecer, a gente vai descrever o movimento, flexão de punho. A articulação do punho, a gente chama ela de radiocárpica, né, muitas vezes, né, que é a articulação do rádio com os ossos do carpo, tá? A articulação radiocárpica do Rodrigo hoje, eu avaliei cinesiologicamente e eu vi que o ângulo que está fazendo lá de flexão de punho não é aquele ângulo, né, quadrado aqui, né, fazendo um ângulo reto, não é 90 graus. Está fazendo um ângulo inclinadinho. Aí eu botei o goniômetro e vi que está chegando só em 50 graus. Poxa, deveria ser 90, tá 50. O que o Rodrigo está apresentando? Ele está com alguma alteração muscular ali no punho dele, está com dor, tá com algum problema. Aí a gente vai ter que, então, entender qual é o problema, que a cinesiologia, né, o movimento não está acontecendo. Quando a gente descobre o problema, isso provavelmente, né, só para ajudar, tá, galera? Geralmente, o médico já vem, né? Eu fiz uma ressonância lá do punho do Rodrigo e eu vi que ele tá com uma tendinite. Então ele tem um diagnóstico de tendinite. Eu posso fazer meus testes e ver se é realmente uma tendinite, e eu faço uma análise cinesiológica e vejo o que está atrapalhando o Rodrigo ali. Então agora eu vou fazer meu tratamento. Então a gente vai basear as nossas condutas para a gente melhorar a pessoa fazendo análise cinesiológica. Então, o arco de movimento, né, é um fator muito importante, principalmente porque o fisioterapeuta precisa trabalhar função. O que é trabalhar função? Poxa, porque o meu punho tá assim, eu não consigo ter força, eu não tô mais conseguindo segurar meu celular, tá caindo da minha mão toda hora. Eu tô com fraqueza e meu punho não tá flexionando. Isso está me limitando. Eu trabalho com meu celular, eu dou aula, eu faço vídeo e não estou conseguindo. O que significa? Você vai ter que trabalhar o movimento do punho,
vai ter que alongar, tirar a dor, para que esse indivíduo consiga voltar a usar o celular dele, por exemplo. Beleza? Então, o nosso pensamento fisioterapêutico, cada dia mais, é se basear em atividades que esse indivíduo tem que fazer no dia a dia e parou de fazer, e como que a gente, avaliando ele cinesiologicamente, como que a gente vai melhorar esse cara, tá? Essas eram as perguntinhas para a gente fazer hoje aí, né? Para a gente esclarecer. A gente vai falar sobre isso ainda muitas vezes, muitos dias nesse período, tá, gente? Queridos, então era isso que a gente tinha para ver hoje. Espero que vocês tenham ficado só um pouquinho assustados, não muito, porque eu sei que dá um medo. A gente está vivendo esse período de pandemia, e é tudo mais confuso, né, gente? Para vocês, para a gente, professor, também não é tão fácil quanto vocês acham. Mas as coisas fluem. Eu estou pensando em muita coisa legal para a gente fazer como didática e para tentar entender melhor a cinesiologia. Tudo que envolve número é um pouquinho mais difícil, talvez, né? Mais complicadinho. Mas vai ser tudo bem. A gente quase não vai ter tanto cálculo assim, tá? A gente vai ter só que pensar em números pensando em goniometria, né? Então a gente vai ter que saber para todos os movimentos de todas as articulações do corpo qual é o valor esperado. Então vocês vão ter que ter isso na cabeça. A minha sugestão é que vocês já façam isso até agora, assim, né, sabe? Essa semana, corre atrás disso. Bota no Google, que seja goniometria dos seres humanos, do corpo todo. Geralmente tem tabelinhas, já os livros fazem tabela. Ombro, movimento tal, tal, tal. Quantos que se espera de cada grau, de cada movimento. Procurem essa tabela, já comecem a ver, façam em vocês. Ah, meu ombro vai até 180, meu cotovelo vai 145, né? A gente sabe os valores, a gente já estuda isso há muito tempo. Aos poucos vocês vão saber todos os valores direitinho. E o mais importante é raciocinar. Pô, se o ombro não está fazendo o movimento lá no alto certinho, algum problema a pessoa tem. E aí descobrir o problema. O problema com vocês. A gente vai ensinar vocês a descobrirem como achar o problema. E aí depois vocês vão ter cinesioterapia, terapia manual, fisioterapia neurológica, fisioterapia ortopédica, né? Para vocês tratarem especificamente cada problema cinesiológico. Beleza, gente? Falem comigo, por favor. Abram essa câmera aí e falam: oi, Rodrigo. Vocês ficam muito calados. Olá, Fátima. Você é Fátima. Tá uma zona aqui no meu quarto, mas tá tudo bem. Relaxa. Galera, por hoje, eu vou colocar, olha só, Carol, Ana Carolina, eu vou colocar no Drive, eu vou colocar no WhatsApp, eu vou colocar no Classroom, em todos os lugares possíveis e imagináveis, para não ter desculpa de que vocês não conseguiram pegar o material, tá bom? Vamos embora, perguntas. Cadê Rosana? Nada, tranquilo, Carol. Tudo bem, gente? Galera, eu tô no grupo do WhatsApp, eu tô no Classroom, eu tô no Instagram, pode procurar lá, prof.rodrigo.ribeiro, pode adicionar. Qualquer lugar que vocês imaginarem, podem falar, entrem em contato, falem comigo, tira dúvida, pergunta as coisas. O que eu gostaria realmente de pedir para vocês é se vocês tivessem um semestre onde vocês se movimentassem, assim, sabe? Eu sei que a gente tá longe, mas essa forma remota não precisa ser realmente distante. A gente pode estar longe geograficamente, mas a gente tem que se aproximar, a gente tem que se conhecer. Então, tirem dúvidas, perguntem. Fala, Marco. Professor, Ah, só para acrescentar aí como é bacana, essa questão do goniômetro. Semestre passado eu cheguei a perguntar a você, até comentei sobre uma aluna minha que estava com problema na movimentação da articulação do joelho, que ela não estava fazendo a amplitude correta, não estava tendo toda a movimentação. Aí eu conversei com você me indicou a fazer alguma coisa, fui, analisei,
vi o que que era e, pô, eu percebi qual era o problema e hoje ela recuperou totalmente a amplitude do movimento. Então essa questão do goniômetro é muito maneira, cara. Se eu não tivesse pego isso com você, eu ia achar que estava tudo tranquilo e até a marcha dela mudou. Foi muito É bacana. isso aí. A gente tem que seria então um jeito. Cara, é horrível falar essa palavra, né? Mas um jeito normal, né? Então todo mundo deveria ter 90 graus de punho, 80 de extensão, o joelho dobrar completamente, estender completamente, né? Eu tô falando de um jeito bem simples para todo mundo entender mesmo, né? Fazer uma flexão completa, uma extensão completa, uma abdução. Para todos os movimentos, você tem um grau que já é esperado para indivíduos normais. E aí, vamos excluir aquelas bailarinas, né, que tem, né, que o pé vai na cabeça, não é isso, é um indivíduo normal mesmo, né? É o esperado para idoso, pessoas normais, tá? E aí esse valor está predito em tabelas. Então a gente sabe o valor, né? Então se você está com um colega, está com um parente, né, que você vê que não está conseguindo, o braço não sobe todo, a mão não abre, os dedos não abrem, né, o punho não mexe, alguma coisa aconteceu. Aí você tem que investigar. É alguma coisa tratável? É alguma coisa, né, que já não está estruturada na pessoa? Então é muito comum a gente pensar em escoliose, né? A gente que é mais novo na faculdade. Então aquelas pessoas que têm, né, a coluna tortinha, pode ser em C, pode ser em S e tal. Essa coluna, ela ainda pode ser recuperada? Existe algum colete? Então, todas essas alterações do normal, do padrão, né, de normalidade, a gente observa e a gente consegue, então, intervir, pensando, então, que a gente só conseguiu observar porque a gente analisou cinesiologicamente. E Então, a essa questão, matéria... Fala, mano. e a questão do tratamento que você está falando. Foi até uma coisa muito simples. Ela só precisava de alongamento. O músculo dela estava Geralmente é encurtado. isso. Eu fui tratando, fazendo uma série de alongamentos, movimentos naturais do corpo e ela voltou, recuperou totalmente a movimentação. Muito bacana, cara. Muito gostoso. É isso aí. Muitas vezes, né? Às vezes a gente só é encurtado. Eu sou uma pessoa que hoje em dia sou completamente parada, assim, não faço atividade física nenhuma. Eu não consigo colocar a ponta do meu dedo no meu pé, por exemplo. Eu sou todo encurtado na minha cadeia posterior. Então, eu muito provavelmente tenho algum tipo de distúrbio cinesiológico no meu tronco, né? Na minha coluna, nos meus músculos abdominais, paravertebrais, nos meus músculos posteriores de coxa. Eu não consigo chegar com a minha mão no meu pé se o meu joelho estiver estendido, né? É o que a gente faz de colocar a mão no pé quando a gente está com o joelho completamente estendido. O que me faria melhor? Atividade física e alongamento. É simples. Para eu ter uma goniometria completa de flexão de tronco. Na minha flexão descer e eu conseguir encostar a mão no meu pé. Então, geralmente, esses problemas cinesiológicos são observados e tratados, simplesmente tratados. É óbvio que eu não colocar a mão no meu pé não me restringe de fazer nada no meu dia a dia hoje em dia. Mas se fosse um problema, né, onde eu não conseguisse mais jogar meu esporte, ou eu não conseguisse mais dar a aula por causa disso, eu teria que ir no fisioterapeuta, ele veria isso e ele me faria um tratamento, provavelmente com alongamento, igual o Marcos falou. Beleza, gente? Mas a gente só percebe se a gente olhar, se a gente tiver a análise cinesiológica dos movimentos da gente. Show? Então tá bom, eu vou tirar uma foto inaugural e eu gostaria de pedir encarecidamente para todo mundo que está enrolado no cobertor e só com os olhos de fora, para tirar o cobertor, abrir a câmera 1 minuto, que eu vou tirar uma foto e a gente vai embora. Vambora? Para a gente ter o registro do início do semestre. Rosana, vai lá, mete bronca. Não vai querer tirar foto, né? Boa! E agora sim! Açucena, Bárbara. Sério, Kátia, sério. Larissa. Cadê Fátima que já tinha aberto? Gabriel, abre essa câmera. Lívia, Ana Carolina. Bora, gente. Bora. Bora. Não tava no cobertor não, hein, Larissa? Vamos, Luciene. Sei que você tá acordado. Vambora. Bora! Vai todo mundo pro Insta ficar famoso lá, o Insta da Físio Nissuan. Ih, agora que ninguém mais abre a câmera. Nem também não pentei o cabelo, relaxa ele. Essa câmera aí é uma boa tática, hein, Marcão? Tá engraçado essa câmera aí.
Bora, Ana. Se Cadê a chama outra? acidente de trabalho, caiu. Ah, meu, sei como é. Laura, Matheus, Gabriel, vocês estão todos aparecendo aqui para mim. Tem uma galera. Eu só tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só tem 16 aqui para mim, dos 25. Aê, Cíntia. Quanto tempo, hein? Bora, tá faltando. Que Gabrielzão, esse boné tá style. Lohana. Aê, alguém abriu. Quem foi? Tayana. Fátima, bora, Fátima. Tava aberto o seu. Ana já abriu. Sara chegou agora. Tenha piedade. Ai. Ah, para. Ninguém... Vai estar tão pequenininho o seu rosto que ninguém vai reconhecer você. Alexandra. Aê. Sara. Por que que tem? Por que que é Sara? Abre o microfone. Fala, Sara. Ih, Sara, teu microfone tá desligado ainda. A câmera tá pelo celular. A Sara Messias. Ah, Messias. Que legal. Ó, gente. Fátima, você não vai abrir. É uma realidade isso? Eu vou tirar, hein? Fátima abriu, aí agora fechou e não vai abrir de jeito nenhum. Aê! Estava na sala. Aê, agora sim. Vambora, galera. Sorriam. Todo mundo com cara de sono, só eu que estou bagunçada. Até parece. Cabelo. Vamos lá, que eu vou tirar. Estou tentando acordar ainda, mas tudo bem. Sorria. Ah, ainda tem foto! É, vai. Aê. Boa, ó, Gabriel, mais estilo. Valeu, galera. Senhores, espero não ter sido muito cruel com vocês hoje, não ter chateado vocês. A gente vai, semana que vem, entrar em assuntos mais contundentes, a gente vai com calma. Estudem. Semana que vem a gente se vê. Segunda-feira, 8h45, eu abro a sala geralmente, no máximo 9 horas a gente começa, tá? Um abraço, boa semana, senhores. Se cuidem aí, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Professor, o link da aula vai ser o mesmo da aula de hoje, da próxima aula? Então, eu vou tentar programar para que seja o mesmo. Se não, eu coloco no grupo, no WhatsApp, no Classroom, um link novo, tá? Ok. Pode deixar que a gente vai se falando. Abraço, gente. Façam os grupos da PS, hein? Beijos. Fui.